Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Chegamos aqui até a nossa última entrevista. Obrigado por todos por estar aqui acompanhando a gente até agora. E agora eu tenho a honra de receber alguém que representa a união perfeita entre arquitetura, planejamento urbano e turismo. Márcio Luiz Ribas, arquiteto e urbanista com MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular pela PUC Rio Grande do Sul, pós-graduado em Gestão Estratégica do Território Urbano pela Unicinos e em Urbanismo e o Futuro das Cidades pela PUC-PR. Sócio-diretor de projetos estratégicos da MR Arquitetura e Paisagens, com forte atuação em destinos turísticos, parques, hotéis e projetos territoriais. Ele é também um dos estudiosos de temas como neuroarquitetura, desenho colaborativo, storytelling e cidades inteligentes. Márcio, uma honra receber você aqui, um prazer enorme, espero que você tenha sido bem recebido. E meu nome é Vitória, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Vitória. Muito legal aqui. Eu já estou familiarizado com essa turma aqui de Monte Verde já há um bom tempo. Então, eu tô em casa, tô em É. casa. Era a minha próxima pergunta. Você foi bem recebido? Como tem sido? O destino Muito, te abraçou aqui? muito. Eu já conheço alguns, né, daqui de Monte Verde, principalmente a Rebeca, o Bruno, a Camila, já desde 2020. Então, desde lá, a gente tem criado vínculos legais, assim, de projetos, enfim, de sonhos que Monte Verde tem, né, em termos de até mesmo de políticas públicas, pensando a Move, né, como uma agência de desenvolvimento. Então, desde essa época, assim, a gente tem construído bons laços. Então, o dia de hoje, mais uma vez, né, super bem acolhido, recebido, e para mim é uma satisfação, né, ter estado aqui, feito uma palestra. Acho que criei algumas pulguinhas, assim, né, em na Atrás da na orelha? em alguns, mas isso faz parte. Eu acho que a gente precisa realmente criar alguns cenários diferentes daquilo que a gente vive, né, do que a gente Sim, pode ser pensar instigado. em termos de cidade. Você já conhecia o pessoal, mas você já tinha visitado Monte Verde? Eu já conhecia, assim, a gente fe eu fiz um trabalho em 2020, foi uma agenda de desenvolvimento sustentável aqui para Monte Verde. Ela serviu para ajudar, inclusive, na colaboração com o FMG, que estava fazendo o plano diretor para Camanducaia. Aham. E a agenda de desenvolvimento sustentável justamente foi para criar, assim, programas, projetos, né, estratégias e projetos para os próximos 20 anos. E então criou toda uma cartilha de como pensar as cidades no futuro. Foi no momento de pandemia, então eu também a gente pensa, né, não tinha muito o entendimento do que seriam os impactos da pandemia naquele momento. Então 2020 foi naquele momento mesmo do olho do furacão, né. Sim. Então de lá para cá, assim, tem essas boas relações, e hoje a gente tem um projeto que eu estou atuando, junto com um proprietário local, num terreno que tem relação com a Rebeca, né. E aí, é um projeto de um parque, né, um parque. Sim, ouvi Ouviu spoilers por spoiler, aí. né. É um Então, parque de aventura. isso. Então, tô trabalhando com eles, né, no desenvolvimento de todo o projeto. Uhum. Porque você tem uma experiência muito grande com parques, né? Sim, Principalmente em destinos turísticos, né? Como sim. começou tudo isso? Eu até falei um pouquinho na minha palestra, que começou realmente quando eu era adolescente, né. Porque como eu vivia em Gramado e assim, né, é a nata, assim, da questão turística, ou seja, todo mundo vive e consome muito turismo lá, né. E eu absorvi muito isso, né. Minha mãe tinha um comércio, então ela falava, assim, quando era pequenininho: "Filho, o pai a mãe e o pai precisam abrir a loja", eles tinham um comércio de confecção, "que a gente precisa vender nos finais de semana". E eu ficava: "Pô, que saco, né, fim de semana a gente quer estar junto". Mas isso fez parte da minha essência, do meu crescimento, do entendimento, né, de que precisava. Mas eu falo um pouco isso lá do passado, justamente porque formou muito daquilo que eu sou hoje. Sim. E de lá para cá, assim, absorvi muito o que Gramado representa hoje em termos de planejamento estratégico para realmente desenvolver, Gramado como um destino turístico. Não só Gramado, mas toda a região, Canela,
a região da Serra Gaúcha ali que vive muito, né, da economia do turismo. sim. Gramado realmente é, assim, um lugar a se inspirar, né, eu acho, assim, absurda aquela avenida com os fios subterrâneos, assim, detalhes que fazem toda a diferença. O pessoal, às vezes, não repara, não pensa nisso na hora de fazer um planejamento, mas é muito essencial, né. E o que te chamou mais atenção na configuração aqui, urbana, paisagística, aqui de Monte Verde? Bom, Monte Verde tem uma beleza única, né, hã, toda essa cordilheira que a gente tem, né, então isso traz um aspecto geográfico super importante e com mais que tem as questões de reflorestamento, que não são espécies vegetais, nativas, né, endêmicas, mas ainda tem muita reserva de mata natural, de araucárias, também a mesma espécie que tem em Gramado, né, ou seja, clima de altitude, ela sobrevive super bem. Isso cria, um cenário, hã, de paisagem muito único, que poucas cidades no Brasil têm, pensando em É um privilégio. é um Você pega privilégio. essa cordilheira aqui no fundo É, da vila, exatamente. a hora que começa a descer a serração, assim, aquelas nuvens, é Exatamente. absurdo. É, é lindo. Então, isso a gente tem que tirar muito partido. Então, todas essas questões, fora as questões culturais, né, da própria colonização, né, hã, enfim, germânicos, poloneses, várias questões culturais que fizeram o que Monte Verde é hoje a partir dessas vindas desses povos, né, de outros países, né, da Europa, e aí essa essência europeia, né, esse Uhum, clima de serra, que atrai muito essa questão do turismo romântico também, né, ou seja, é uma paisagem propícia. sim. E fora outras atrações que se pensa e que se projeta aqui, que tem muita convergência, né, em termos de projetos de parque de aventura, de natureza, entre outros entretenimentos aí que eu ouço, né, que estão sendo ventilados por aí, né. Sim, legal. Eu acho que aproveitando que a gente entrou um pouco nesse assunto de referência cultural, né, alemã, austríaca aqui no destino, eu acho que seria legal a gente conversar um pouco para que as pessoas entendam também esse olhar, sobre a importância de ter um plano diretor ou sobre também como um plano diretor consegue, salvar, né, essas memórias e estar alinhado com o posicionamento do destino. Uhum. É, a tua pergunta é muito legal, Vitória, assim, porque a gente acha assim, o plano diretor ele é só para ordenar o território, né? Só para dar características assim de tamanho de prédio, de arruamento. E às vezes o plano diretor ele é muito mais que isso. Então, se quem faz um plano diretor, e normalmente quem faz o plano diretor são as pessoas locais, né? Por mais que possa ter uma empresa que é contratada para desenvolver um plano, como nós fomos, né? Mas quem sabe dos impactos que vão ter um plano diretor são os cidadãos daqui, né? São as pessoas de Monte Verde. Então, trazer esses aspectos, como tu falaste, de cultura, isso faz muito sentido. Quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em arquitetura também, né? Uhum, A cultura germânica de telhados inclinados, com tipos de revestimento, madeira, pedra, isso faz parte do plano diretor. E tu criar alguns critérios que possam utilizar né, essas tipologias, né, faz com que a cidade realmente se diferencie de muitas outras. uhum, Porque enfim, o plano diretor é obrigatório em cada município que tenha mais de 20.000 habitantes, mas muitas cidades de 20.000 habitantes para mais, né, às vezes fazem um plano diretor para gaveta, realmente, para sim. algum tipo de ordenamento, urbano, mas esquecem dessas questões sociais, culturais, né, de memória. E a tua pergunta é bem propícia mesmo, assim, a gente fazer com que o plano diretor ou um outro tipo de plano de turístico que tenha essas características se aproprie disso para que o digamos aqui é um distrito, né, mas que o município de Camanducaia junto com Monte Verde possa gerar outros insumos
na no na nas suas nos seus desenvolvimentos, né, de projetos. Sim. E eu acho que talvez isso comunique muito também com essa parte de neuroarquitetura, Sim. talvez, né, de criar um ambiente acolhedor, Hum. que eu acredito que talvez, a Disney deve domina, né, de fato muito isso, né, de você Sim. ficar imerso no cenário. Então Sim. para um destino turístico, assim, é realmente muito importante que isso seja levado em consideração, né. Você, chega aqui em Monte Verde, você encontra uma cidade que toda a arquitetura conversa, tem ali um padrão que seja, Aham. te leva a uma sensação de estar, às vezes, fora do país, Sim. né, comunica muito com isso. Você tem uma grande experiência com neuroarquitetura também, né? Sim, sim. Uhum. Principalmente na criação de parques? Conta pra mim um pouco mais seus suas experiências com parques em Sim. específico. Bom, para mim a neuroarquitetura é uma ferramenta, né, de projeto. Então a gente entender os aspectos, né, sensíveis, né, faz muito parte da neuroarquitetura, porque a gente consegue medir daqui a pouco, alguns aspectos de atenção sobre o que que a gente está absorvendo dentro de um projeto, de uma obra, né. Então, ela vem para se apropriar, porque, quando a gente concebe um projeto, muitos arquitetos, eles têm essa coisa, assim, de serem, se eu falo muito pela minha classe, né, mas, assim, de serem inspirados: "Pô, pensei que isso aqui vai ficar bonito e é estético e é legal, mas será que é funcional?", né, será que ele realmente cumpre uma função, né, dentro daquela estrutura que foi planejada, né, os espaços que foram concebidos, eles estão atendendo, né, seja no parque, né, por exemplo, a questão de demanda, de densidade, de fluxos de pessoas, isso é muito importante. E a neuroarquitetura ela ajuda nisso, porque ela consegue captar, e tem métodos para fazer isso, né, percepções hã, que muitas vezes se passam desapercebidos, né, foram intuídos ou foi mais ou menos assim que foi explicado na academia ou da forma que ele sabe da Gostaria que arquitetura, fosse, né, ou talvez. gostaria que fosse, né, e às vezes isso acaba criando alguns problemas, né. Uhum. Então a gente se preocupa, como a gente fala, né, a gente se preocupa do início ao fim, né, a gente faz a parte conceitual, mas a gente também se preocupa com a pós-operação, né, ou seja, a execução e a pós-operação. E a pós-operação é o que realmente vai dar digamos, a viabilidade, né, são as pessoas que vão estar ali frequentando o espaço, sejam os trabalhadores, sejam os donos do espaço, que vão, estar no ambiente e vendo se ele funciona ou não, se atende o público, se atende os visitantes, ah, e é isso, assim. De novo, assim, a neuroarquitetura, ela tem métodos científicos, né, de percepção e às vezes eles podem ser até medidos com sistemas neuronais, Aham, né, mas muitas vezes é a própria percepção, é sim. tu analisar, estar no espaço e ver como é que funciona, A inte dinâmica a ali, né. dinâmica, conversar muito com as pessoas que vão trabalhar dentro do espaço. Muito interessante, acho que clareou a minha visão um pouco sobre neuroarquitetura. Me lembrou um vídeo que eu vi no Instagram uma vez, mostrando um campus de uma faculdade, não me lembro qual, uma faculdade famosa, que os caminhos do campus, eles foram desenhados baseados no que, os alunos já faziam de trajeto, que era mais curto ou não. Então eles não pegaram e desenharam caminhos bonitos ali que eles achavam que ia dar certo. Eles fizeram um que já funcionava, né, as rotas que o ser humano já estava acostumado a usar ali, pela através da marcação no jardim, porque ia fazendo marcas, né, de trilhas, assim, e ficou um campus bem bacana. Você já viu alguma coisa assim? Eu não sei se eu já vi, mas com certeza, assim, alguma Consegue questão, visualizar? mas assim, quando trouxe isso eu me lembrei de um urbanista que é o Jan Gehl, ele é dinamarquês, e ele trabalha muito com isso que você está falando, pode ser muito referente a ele, assim, inclusive, porque quando
começou a estudar antes mesmo de projetar qualquer coisa, então ele fazia uma pesquisa muito profunda, assim, sobre o território, sobre a área que ele estava planejando. Então, ele percebia questões do dia a dia dos usuários. E aí, quando havia essas situações que ele diz, assim, né, de um parque que foi concebido antes mesmo dele, né, de pessoas que atalhavam. E aí ele chama isso às vezes de sujeiras urbanas, porque elas faziam rastros na grama. Aham. Elas queriam encurtar o caminho para Encurtar o chegar na caminho. universidade mais rápido, para chegar em casa mais rápido. Então elas não faziam esse trajeto ortogonal que às vezes é traçado dentro Sim, das uma coisa cidades, muito simétrica, muito talvez, ali, simétrica. perfeita. E as pessoas não são assim, Sim. elas precisam agilidade, precisam né, Otimizar. e querer usar os espaços, né, porque Aham. às vezes usava esse espaço simplesmente para daqui a pouco fazer um piquenique com a família ou para se juntar com a turma da faculdade, né, ou seja, para estudar, sentar embaixo de uma árvore, e que essas praças, às vezes, elas não concebem esse espaço. Então ele se apropriava dessas sujeiras urbanas, né, Nem tô por eh, aqui. dessas sujeiras urbanas que ele dizia, né, para entender aonde que ele tinha que projetar. Nossa, um vendaval, mas vamos Tá, seguir. vamos continuar. Mas para projetar dentro daquilo que a sociedade ou da comunidade local utilizava. Então era muito mais benéfico, era muito mais assertivo. Sim, tenho certeza que deve devolver muito mais para a comunidade e pode ser muito mais eficiente, né. Sim, Às vezes tem uma ideia mirabolante, às vezes muito mais cara, que realmente aquilo pode não ser útil, né. exato. É, muito legal. Que elementos agora uma pergunta aqui, quais elementos urbanos e paisagísticos ajudam o turista a se sentir acolhidos na sua percepção? Então, eu acho que não tem uma regra, assim, Vitória, eu acho que a cada cidade ela tem que entender, né, o que que eu posso utilizar, né, de elementos arquitetônicos, paisagísticos, para que aquela arquitetura, ela realmente tenha uma identificação com a pessoa que vai ver, né. Então assim, mas de toda forma, eu falei um pouco na palestra, que é interessante a gente ter marcos referenciais, ter símbolos identitários, mas o símbolo é uma coisa muito de pertencimento, né, de Uhum. entender a cultura, de daqui a pouco entender se tinha um artista local que possa ser uma referência, ou se o artista local ainda é vivo e que ele possa trazer essa referência artística ou arquitetônica. Então, a apropriação É muito do sobre o que a gente quer transmitir também, né. exato. Porque se a gente começa a colocar símbolos identitários, assim, que não tem referência nenhuma, a gente perde aquela aproximação, entre o visitante, né, as pessoas e o espaço, né. Então, isso acontece muito na Europa, tem até uma certa aversão sobre monumentos, que ainda alguns existem ainda, mas que eles são criticados porque eles não têm, digamos, a Identidade. identidade daquilo que o povo daquele momento, vive, né, e quer de um mundo novo. Então, por exemplo, houve até uma leva de um tempo atrás de pessoas que depredavam monumentos, mas porque eles eram associados a monumentos que, vinculavam a escravatura, ou que eram reis que foram muito ah, perversos, né, naqueles momentos e que não têm vínculo nenhum com a sociedade local. Uhum. Mas o que eu quero dizer com isso? Naquele momento fez sentido, a partir do momento, daqui a pouco, a sociedade ou a comunidade não tem, né, Mais conexão. conexão. Então a conexão que é importante, Uhum. né, a conexão do momento e que a gente possa levar desse monumento, desse símbolo, um legado. Faz muito sentido, assim, extremamente coerente. Mas assim, você acredita que tem alguns elementos em especial que passam uma sensação de acolhimento Sim. maior, que você vê como um diferencial ou um destaque em um destino? Que se fosse para você fazer aqui, ó, um centro turístico do zero, você acha que esses elementos não poderiam faltar?
Bom, também excelente a pergunta, Vitória. Assim, ó, o que que eu acho e que faz muito sentido, né? A questão da estética, ela pode estar muito atrelada à questão cultural, à Sim. questão de identidade e tal. Mas o uso do espaço, ele pode sim, ele tem um modelo. E o modelo, eu penso que as cidades, né, os espaços têm que ser para pessoas, né? Ou seja, se tem uma praça de estacionamento, será que precisa tudo aquele estacionamento? Daqui a pouco não pode ser uma praça que converse mais com as pessoas, né? Daqui a pouco a gente precisa toda aquela ilha de estacionamento que às vezes uma vez que outra está lotado, que muitas vezes metade está sendo ocupado. Então Uhum. é ter essa sensibilidade para entender que ah, uma construção, por exemplo, de uma praça, ela tem que ser ativa, né? Ela tem que ter Viva, viva. vida, É, a ser gente até viva. diz ter uma arquitetura ativa Uhum. e dinâmica e como é que a gente faz isso? Tendo alguns usos complementares, porque tem uma praça, às vezes, ou um parque, que é só distante, não tem comércio, não tem uma lancheria, não tem um bar, não tem um restaurante, não tem pessoas vendendo pipoca que seja, sabe? Ela perde o sentido, ela não tem essa função social. E não vai atrair. Pode atrair drogadição, pode atrair algum tipo de insegurança no espaço, né? Mas o vínculo social, que é aquilo que a gente quer, de ter pessoas que vão consumir aquele espaço e pertencer àquele espaço, a gente precisa criar dinâmicas ativas, né? Uhum. Com bastante infraestrutura, ah, não é só uma questão de segurança, porque trazer pessoas traz segurança, né? Não ter pessoas traz insegurança, Sim. né? Então, abrir mais as cidades, a gente conversar mais com as questões mais que envolvem, né, o contexto do bairro, da vizinhança, e aí pode vir outros projetos, né? Daqui a pouco uma família ali que tem uma casa, mas que a casa não é tão bem utilizada, quem sabe não monta um espaço gourmet, monta um negócio ali que pode atrair algum público, já cria um deck, Uhum. uma área que vai abrindo para a praça para justamente acolher essas pessoas que estão frequentando a praça e que muitas vezes querem consumir algum alimento, alguma comida, ou sentir o espaço, museu é uma coisa que falta, eu vejo muito que falta, assim, né? Questões de entender um museu que reflita a questão cultural local, né? Isso às vezes fica vinculado a um lugar largado, que às vezes muitas cidades. Tem um prédio histórico, vamos botar um museuzinho lá. Mas não tem, daqui a pouco, essa dinâmica de vida ativa, de um restaurante, Sim, de um gourmet, e aquela coisa assim, que perde o sentido, sim. né? Fica meio abandonado, né, um Abandonado, pouco, assim. exatamente. É. Legal. Eu particularmente, assim, tenho uma queda, em específico, pelo paisagismo. Eu acho que, assim, ele faz realmente toda a diferença ali na construção de um cenário, de uma sensação. Então, a Avenida Monte Verde aqui mesmo, a gente vê que há muitos anos atrás, era bem diferente. Quando foi colocado mais flores ali no caminho, nossa, transformou. A sensação de estar ali, sabe, a imagem, assim. E aí cada vez mais as pessoas têm investido nisso também, em flores, em paisagismo, colocando mais trazendo vida ali ao ambiente, né. Tu vê que isso traz, né, Vitória, apropriação, né, então é bacana ver isso, assim, que quando, o poder público e às vezes as coisas têm que vir de cima, né, para baixo, digamos, não no sentido, assim, literal, mas entender o que que é a o papel do Estado em termos de projetos ou até mesmo de cuidado da cidade, o contribuinte ou o comerciante que está na porta ali vendo aquelas benfeitorias, ele se apropria disso. Uhum. Pô, vou fazer uma fachada mais interessante, vou também fazer um paisagismo que vincule com isso, vou decorar a minha fachada, né, nos momentos de Natal, porque a avenida está Tá sendo todo mundo construída fazendo. para isso. Então, essa apropriação é legal, né? Uhum. Essa questão de que o usuário se sinta acolhido quando o poder público dá essa oportunidade para ele, né. Claro que ele vai querer melhorar o seu estabelecimento, querer inclusive vender melhor, porque vai Sim, qualificar o espaço dele, né. é. Eu vejo que é um assim, é um trabalho É um que ganha-ganha, né. é um ganha-ganha, mas é um trabalho que envolve muitas camadas e assim, Monte Verde tem se destacado cada vez mais nisso.
e nessa cooperação de todo mundo. Mas essa iniciativa mesmo das flores na avenida foi uma iniciativa que começou privada. Ela começou privada, inclusive, pelo meu pai. Ai, que legal. Foi pegou, a gente meu pai gosta muito de flor, gosta muito de jardim e colocou na fez o modelo da floreira ali, colocou na frente dos nossos negócios Pô, parabéns, Vitória, que e legal. começou a incentivar o pessoal Ó, a fazer também, e todo mundo comprou ideia. Aí todo mundo cada um comprou a sua floreira e tudo mais, e foi colocando na frente do seu estabelecimento com o objetivo de embelezar a sim, cidade. Primeiro começou com um vaso, o vaso deu certo, aí veio para esse modelo de floreira atual. E hoje a Move faz uma gestão, inclusive, de cuidar dessas flores, sim. porque o pessoal às vezes coloca lá, mas cuidar de É, planta é complicado, né. é. Então eles estão fazendo um trabalho muito legal de manter ativo tudo isso, Sim, né, fazer sim. essa gestão. Então agora eles trocaram as flores para clima natalino, Olha só. colocou tudo vermelhinho, assim, tem um cuidado. Claro, é um requinte, é aquele cuidado que faz, né, faz com que o visitante perceba, né, Perceba. essa esse valor, né, E aí de você entrega. toca e vê que é flor de verdade, Sim, não é sim. flor de mentira. Eu acho realmente que faz a diferença ali na Faz, experiência faz. do E parabéns para o teu pai, flor. adorei saber. É. Tu vê que não tem regra, né, às vezes, né, a gente fala, assim, que o poder público precisa, né, atuar e tal, e às vezes não faz, e aí às É vezes porque às precisa da vezes não dá iniciativa conta de privada. tudo, então, Exato. assim, precisa um pouco desse É, apoio dos 2, né. exato, E e realmente assim, é uma exato. cooperação, e aí trazer todo mundo para um lado só, então exige muitas camadas, né. Sim, verdade, verdade. Mas é fazer todo mundo entender, por exemplo, a importância de um padrão, de um plano diretor, de fachada, de tipo de Sim, telhado, essas coisas. Eu acredito que é um assunto que precisa ser mais conversado, mais divulgado, mais levantado em pauta, assim, para a população, né, claro. para a população abraçar essa Sim, essa ideia com também, toda a essa razão, com causa. toda a certeza. Legal. Eh, Márcio, o conceito de destino inteligente tem crescido muito. Como você define de fato um destino inteligente? Pô, então, esse foi o tema da palestra e eu trouxe uma reflexão que, hã, a gente precisa realmente qualificar os destinos como destinos inteligentes. E eu não estou usando destino turístico, né, porque para mim o turismo ele é uma consequência, né. Antes de ele virar, um elemento turístico, ele tem muitas camadas que precisam ser entendidas e compreendidas para ele realmente ter um propósito como uma finalidade turística. Mas, voltando à tua pergunta, um destino inteligente, ele tem que ser, além de inteligente, consciente. Então, isso é um pouco que eu trouxe, né? Ah, porque a inteligência é algo que a gente pode construir com dados, com informações, com estudos, com pesquisa, mas ter a consciência de que realmente esses dados ou essas informações fazem sentido para um futuro sustentável é a grande questão. Uhum, Ou seja, eu não estou trazendo isso como um, um, um dito assim de que precisamos ser mais conscientes. Estou dizendo que é mais para a gente refletir o papel de um destino inteligente. Será que é só a gente fazer conexões, ter informações, ter placas, câmeras de segurança? A gente vê muitas cidades, até onde a gente trabalha, que botar câmeras de seguranças, né, monitoradas, não ajudam muito na insegurança pública, né? aham. Às vezes pelo contrário, né, porque elas muitas vezes não têm um cara monitorando o tempo todo, então se apropriam disso em alguns horários do momento, e aí quando vem que tem uma fragilidade, pode acontecer mais problemas. Então, às vezes, o papel da inteligência não é simplesmente criar tecnologia. A consciência é que realmente vai fazer com que, isso no meu entender, né, vai fazer com que o papel da inteligência ela possa ser mais eficaz para se transformar num desenvolvimento sustentável. E não existe um projeto sustentável, ele pode ser mais sustentável ou menos sustentável. Então, o que eu trago é isso, a consciência ela traz outros parâmetros, inclusive de capacitação de pessoas, né, de poderem
trabalhar no espaço sendo mais, hã, ativas no papel que elas precisam cumprir, capacitar em termos inclusive de atendimento, né, de técnicas, enfim, de outras capacidades que daqui a pouco dentro só de entender a questão da inteligência não resolve. Então, a consciência ela só se faz com pessoas, a Uhum, inteligência pode se fazer com máquinas. Então é aí que eu quero trazer, né, essa diferença entre uma coisa e outra. uhum. É, e assim, a parte inteligente, não é só relativo então a exatamente dados ou tecnologia, mas É, sim a eficiência. eficiência, Eficiência daquele espaço, daquele ambiente, exatamente. né. Muito Com uso, legal. né, de novo, né, com uso consciente daquele espaço, Sim. né. Então, para que a gente transforme aquele espaço em sustentável, né, em algo mais sustentável, a gente tem que entender todas as camadas que envolvem dentro da vizinhança, dentro do espaço, dentro do roteiro que a gente está criando para chegar até esse destino. Então, é um pouco isso, assim, né? E a consciência só vai se fazer com pessoas que estão ali, digamos, pensando, né, na construção do destino. Olhando para isso, né, que é um pouco de sobre como talvez a questão como equilibrar a expansão do turismo com a preservação ambiental, com preservação da qualidade de vida do morador, são algumas camadas ali que se elas não estiverem conversando pode ser que elas batam de frente ou uma atrapalha a outra, né. Como você enxerga um pouco isso? É, Para bater um de destino turístico? bater de frente para mim é uma coisa muito natural, assim, a gente sempre vai ter algum tipo de estresse, algum tipo de impacto, né, sempre vai ter algum momento, assim, que a gente, vai acontecer algum embate, né. Como a gente resolve isso que é a grande questão, para mim. Então, quando a gente fala assim: "Eu preciso agora desenvolver um projeto para um parque que é numa reserva natural", por exemplo, né, como aqui tem muitos aqui. Sim, Reservas naturais ou áreas ambientais que podem ser valorizadas paisagisticamente. A gente tem que entender muito bem o que vai ser o impacto disso, não só a questão ambiental, mas social, cultural, se vai ter, inclusive, as pessoas que vão trabalhar no espaço podem se locomover menos para chegar até os locais. Então, são várias situações que vão ter essas situações, né? A vida, na minha compreensão, né, sobre aquilo que eu entendo, ela não é linear, né? Ela é cheia de voltas, né? Às vezes tem que dar uma revisitada, voltar de novo. Bateu, revisita, vê se isso aqui está funcionando. Vamos voltar um pouquinho para trás, dar uns 3, 4 passos para trás, fazer esse papel de revisão de novo, e daí a gente vai de novo. E aí vai ter essas oscilações, né? Às vezes e aí funciona às vezes com questões de sazonalidade, alta sim. temporada, baixa temporada. E como é que a gente mede isso, né? É só insistindo o tempo todo, Vivendo, né. revisitando e Eu sendo consciente. sim, eu ia entrar nessa pergunta agora, Hum. se você acredita que um bom planejamento urbano tem o poder, de influenciar nessa sazonalidade, né, nessa baixa temporada, alta temporada? Então, a sazonalidade, eu falei um pouquinho disso também, que às vezes ela é importante. Ela é importante, assim, para a gente construir também, dentro das estações do ano, das temporadas que a gente tem, né, o que realmente a gente precisa trabalhar em termos de densidade populacional que a gente vai receber, né, como visitantes. E às vezes aquelas baixas temporadas que a gente pode trazer, inclusive, um turismo mais qualificado, de eventos. E eu acho que Monte Verde vem trabalhando muito nesse sentido, assim, né? Sim, tem De, avançado de muito. evitar, né, para justamente dar essa qualidade, assim, de outras matrizes econômicas se sustentarem, né, nessas baixas temporadas. Um restaurante que precisa estar com o seu quadro de empregados ativo, né? Então, como é que eu vou trazer? Pô, é legal, um evento, vamos trazer escolas, às vezes funcionam também, né, vínculos com outras regiões, né, Sinto falta. então são elementos, são instrumentos não, são situações que a gente pode promover em baixas temporadas para evitar essas oscilações de inclusive às vezes de densificação, né. Por exemplo, vou citar Gramado. Gramado tem já está com uma crise de uma densificação muito homogênea, assim, né. Tem não não exi A gente fala: "Pô, não tem mais essa sazonalidade".
que tinha um tempo atrás de turismo de inverno, turismo de verão. O turismo de verão era mais qualificado, então iam mais os veranistas, e aí eles consumiam bons restaurantes, né. Hã, isso agora uniformizou muito mais do que era, né. E isso já está criando alguns impactos. As pessoas precisam às vezes respirar, assim, eu preciso de um descanso, eu preciso Sim. férias, né, os restaurantes precisam dar férias para os seus Às funcionários, vezes precisa então fazer uma uma manutenção. manutençãozinha, é legal, isso justamente, é. É. Então são essas situações que a gente na sazonalidade que a gente tem que entender como a gente trabalha para não, né, para conviver harmonicamente, né, com essas oscilações que às vezes a gente não tem controle, né. Aham. Chuva, tempo, pandemia, né, algumas catástrofes ambientais às vezes acontecem, né. Uhum. Muito legal. E aproveitando que você citou Gramado aqui, Gramado é uma referência nacional, né, passa seus desafios, mas quais aspectos do destino, assim, você acha que outros destinos devem aprender com Gramado, de fato? Quais não devemos copiar de forma alguma? E que decisões você acredita que fez Gramado se tornar, esse grande destino que é hoje? Tá, 3 perguntas. 3 perguntas, vamos lá, vou tentar lembrar a primeira, né, o que que Aspectos que a gente deve aprender com é, Gramado. pra aprender com Gramado, tá. Bom, eu acho que o receptivo de Gramado hoje realmente qualificado, assim, né, as pessoas realmente sabem receber, Aham. e todo mundo que vai, assim, sabe, sempre tem algumas questões ou outras, assim, que não condizem, assim, com um bom receber, né, mas, de forma geral, assim, Gramado sabe muito bem e qualifica muito esse atendimento, né, Atendimento, você acha um pilar atendimento. muito forte. Então, isso é uma questão que eu acho que tem muito como aprender. E aí eu digo assim, isso não é à toa, né. Na região tem muitas universidades de hotelaria, de gastronomia, né, que fazem esse papel muito de curadoria, né, do papel do da pessoa que vai oferecer esses serviços, né. Então, isso é uma questão que eu trago, assim, eu acho que as cidades poderiam aprender com a questão do receptivo mesmo, que Gramado faz muito bem, né. E fora todas as questões de muitas boas relações que tem com todo o território nacional, né. Eles estão sempre em eventos, fazem, conferências, né, chamam pessoas para fazer intercâmbios, não só com o nosso território nacional, mas também fora do Brasil, isso acontece bastante. Nessa parte de arquitetura, planejamento urbano, você destaca Gramado em algum ponto? Sim, eu destaco. Inclusive, a gente faz parte lá de um conselho que está revendo as questões arquitetônicas, né? E isso era uma crise que estava tendo, porque começou a tematizar demais Gramado, com aquelas coisas muito também cênicas, né? Uhum. E isso perde esse vínculo, né? Da cultura germânica, da fachada, da origem da textura, da pedra, da madeira, Uhum. e começa a artificializar demais. Você diz essa coisa meio assim, sei lá, chocolate, umas coisas meio temáticas É, assim, que tá. põe fibra nas fachadas, Aham, sabe, aham, umas coisas que são mais, digamos, que eu brinco, né, mais pirotécnicas, assim, aham. sabe, e que pedem essa referência da cultura, da essência, né, dos aspectos históricos que construíram a arquitetura local, né. Hã, isso é uma questão que o estilo arquitetônico predominante está vindo, né, isso é uma questão que daqui a pouco pode se apropriar também. De criar um padrão, um modelo que não engesse, mas que dê um pouquinho de referência para o arquiteto ou para o empreendedor ou para Uma linha a se uma seguir, linha, né. uma linha para adotar, e aí tem alguns benefícios, e premiações inclusive para Incentivar. de incentivo, né, de certificações para incentivar esses tipos de projetos. Que legal. Márcio, assim, uma honra estar aqui conversando com você. A gente iria aqui mais 2 horas conversando, Legal, legal, bacana. mas eu sei que você
deu uma super palestra ali e realmente já falou bastante sobre e deve estar um pouco já cansado. Não, tranquilo. É. Vamos lá. Então, assim, eu vou fazer uma última pergunta para Fica você, à vontade. que é uma pergunta um pouco mais pessoal, que se você, assim, baseado em toda a sua experiência, assim, com parques, com destinos turísticos, com sua experiência como empreendedor também, que conselho você deixaria aqui para os nossos empreendedores atuais, do nosso destino e para os futuros empreendedores aí, a nova geração? Olha, bom, assim, primeiro agradecer, né, essa receptividade que eu tô tendo sempre, né, quando eu venho para cá. Realmente o Bruno, a Camila, a Rebeca, né, as pessoas com quem eu tenho convivido, assim, eu realmente me sinto muito à vontade, assim, até às vezes, muitas vezes até para poder criticar, né. E assim, como conselho, eu digo assim, que não tem muita regra, assim, eu não acho que, assim, que eu preciso aqui dar um conselho muito grande, porque vocês estão conseguindo entender, né, o propósito de vocês. Mas, eu acho que ainda tem muito conteúdo para ser criado, né. A vida é muito dinâmica, então, dentro de um processo até mesmo meio de narrativa que a gente possa construir para gerar, uma compreensão melhor sobre o Estado, são linhas que podem ser desenvolvidas, né, como instrução, né, de daqui a pouco de qualificar melhor, né, de fazer com que o usuário, né, o visitante, que vem a Monte Verde, hã, se identifique, entenda o que ele está consumindo, seja ele visual, seja ele, hã, algum produto que está comprando, que aquilo realmente tem uma essência, que tem uma verdade por trás do processo, né, de construção disso. Então, acho que é uma revisão, não é uma coisa que vocês não estão fazendo, Monte Verde não é que não está fazendo, mas assim, a todo momento a gente pode estar Olhando de novo. olhando de novo, revisitando, ver se realmente as linhas que nós estamos projetando em termos de da onde a gente quer chegar, né, como conceito, são as apropriadas. E se não, vamos revisitar de novo, vamos repensar, né? E requalificação é uma coisa, eu trago, né, o justamente para a gente trazer reflexões, né, reanálises, Uhum. reprocessos, Continuar, assim, aberto, continuar né? aberto, exatamente. A vida é dinâmica, né? Não É. tem como, às vezes, pensar como vai ser o dia de amanhã e, nesse sentido, apenas planejar, né? Planejar um desenvolvimento que possa ser construído com várias mãos, com várias capacidades. E eu me coloco super à disposição o tempo todo, né? A turma daqui sabe que não é por questões comerciais, não estou aqui para me vender, porque eu já me sinto à vontade. Então eu estou aqui para Já é também de auxiliar. casa. Já sou de É. casa. Eh, que bom, fico muito feliz que você se sente bem-vindo aqui. Eu acho que é realmente assim, o DNA de Monte Verde é fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, né. De verdade. Então assim, Márcio, muito obrigada pela troca aqui, foi realmente muito rica, tenho certeza que a sua palestra foi excepcional. Eu estava aqui fazendo podcast, não consegui acompanhar, mas espero ter uma outra oportunidade. Tenho certeza que, o pessoal, o Bruno, Rebeca, Camila, todo mundo sempre muito aberto a ouvir todas as ideias, realmente. Espero que você possa colaborar com o futuro de Motivate, que você acompanhe o nosso desenvolvimento, né, e esteja sempre por aqui. Gostaria Estarei, de agradecer você mais uma vez estarei. pela participação na feira Eu, e pelo seu tempo aqui no nosso podcast. Obrigado. Inclusive eu estou ensaiando aí, o Bruno tá me chamando aí daqui a pouco pra ter uma residência, eu não sei se É, segunda, mas vamos lá, vamos eu pensar. acho, vem se aposentar pra cá, aí É, você fica de exatamente. hobby. Bacana. É, Obrigado, que legal. Vitória, obrigado mesmo, foi um prazer enorme falar contigo. Muito obrigada. Espero que tenha sido mesmo. E aí, pra quem gostaria de te conhecer nas redes sociais, te acompanhar, você tem algum canal que você Hã, gostaria de divulgar? Tranquilo, a gente tem no Instagram, né, Arquitetura e Paisagens, então é fácil, só colocar MR, Arquitetura e Paisagens, vai me achar lá. O nosso site também, né, então é www.arquiteturaiPaisagens.com, não tem o BR. Ali dá para enxergar um pouquinho do nosso portfólio, das nossas experiências.
Eu não sou um escritório sozinho, né, eu tenho sócios, eu tenho Uma parceiros que equipe. atuam, isso é muito bacana ter esse background, né, para poder também dizer que tem vários olhares lá, que estão também me oportunizando estar aqui conversando contigo, Sim, enquanto muitos estão lá se dedicando a imagino, alguns projetos, com né. certeza. Que bom. Mas que Obrigado. bom então, foi uma honra, viu. Obrigado, Muito obrigado, Vitória. obrigada. Gente, muito obrigada pela participação de todos, pela visualização. Espero contar com a presença de vocês amanhã, porque amanhã tem mais. A partir das 9h30 até as 9 horas estaremos aqui com muitas entrevistas. Então, obrigada por tudo. Beijão e até amanhã. Valeu, ótimo. A gente pode falar. Hã? 15 minutos? Não tem problema. Sim.